Graça e paz a todos vocês, meus amados irmãos. Estaremos nesse pequeno vídeo tirando as dúvidas de alguns irmãos que sempre nos pedem aqui para fazermos um vídeo sobre masturbação. Quem tem dúvida sobre esse assunto, irmão? Masturbação é ou não é de fato pecado? A Bíblia, ela não menciona especificamente sobre masturbação ou afirma se masturbação é ou não pecado. Entretanto, não há dúvidas de que na grande maioria das situações, as ações que levam à masturbação são pecaminosas e diabólicas. A masturbação é quase sempre o resultado final de pensamentos sensuais com estimulações eróticas ou imagens de pornografia. São com estes problemas que devemos lidar. Se abandonarmos e vencermos o pecado da luxúria, da pornografia, o problema da masturbação vai se tornar algo de mínima importância. Embora o ato não seja concretizado, a transgressão do mandamento se consuma se o indivíduo dá livre curso a seus pensamentos depravados. Diante desta eventualidade, o discípulo do reino de Cristo, ele deve ser sempre rigoroso consigo mesmo e cortar o mal pela raiz. A masturbação, ela está ligada à impureza mental. Você já parou para pensar que ninguém se masturba pensando num pé de alface, ou num potinho de sorvete, ou num avião, num trem? Porque isso não é possível. A pessoa, no ato da masturbação, ela vai tomar para si imagens de pessoas que não lhe pertencem, através da internet, de revistas, fotos, pensamentos maldosos e outras formas aí, pelo WhatsApp, redes sociais. E a Bíblia relata que só em pensar na maldade já cometemos pecado. Por isso, logo o indivíduo que se masturba utiliza imagens ou lembranças de outra pessoa que não lhe pertence, algo condenado pelo próprio Jesus. No livro de Filipenses, o capítulo 4 e 8, diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Porque a masturbação afeta até mesmo o padrão sexual natural. Como já foi mencionado, a masturbação utiliza-se de imagens e artifícios impuros para ser praticada. Geralmente a masturbação está vinculada à pornografia e por isso o ato da masturbação vai gerar um padrão sexual em desacordo com a criação divina. E o porquê disso é bem simples. O cônjuge não vai reproduzir todos os modelos aprendidos na pornografia ou em filmes eróticos que ele tenha visto, por onde ele tem notado, ele não vai conseguir fazer a mesma coisa. Ou você acha que vai? Isso vai acabar gerando insatisfação no casamento, pois todas aquelas fantasias utilizadas nos momentos de masturbação não será possível fazer, entendeu? Não vai conseguir ser concreto. Então a masturbação, ela se torna um vício, e todo vício é pecado. A masturbação, ela gera prazer extremo e isso ninguém pode negar, pois o ato gera um êxtase do orgasmo que traz uma infinidade de modificações hormonais no corpo. Não quero me deter à fisiologia do prazer em si, mas quero deixar claro que esse momento de êxtase gera um prazer imenso e isso torna o indivíduo refém do ato devido ao vício que isso lhe trará constantemente, pode ser diariamente, semanalmente, depende da compulsão de cada um. O vício, ele é semelhante ao uso de droga, de álcool, e antes que você me critique, sabe que muitas pessoas procuram tratamento para isso. Existem várias doenças relacionadas à sexualidade, à masturbação, correlacionadas ao vício de sexo e muitos outros, enfim. Isso é tanto pecado quanto o uso de drogas e álcool, pois para o cérebro do ser humano isso gera um processo viciante e isso vai acarretar problemas futuros, tanto na sua área emocional quanto na sua área conjugal, material, enfim. A masturbação, ela é um ato egoísta,
O sexo, ele tem o objetivo de gerar prazer mútuo. Esse foi o desejo de Deus quando criou o sexo. Porém, o homem, através do pecado, ele conseguiu destruir essa visão sexual. A expressão do amor é a satisfação do outro, o que não acontece com a masturbação. Pois o indivíduo que pratica a masturbação, ele busca o prazer próprio, sendo egoísta até mesmo com seus desejos, estando indiferente ao desejo de Deus, do que Deus proporcionou. O prazer do orgasmo individual e compulsório, irmão, torna-se pecado pela expressão de egoísmo relacionado. No livro de 1 Coríntios, o capítulo 5, do 1 em diante, diz assim: ora, quanto a estas coisas me escreveste, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o seu marido, e também da mesma maneira, maridos, vocês não têm poder sobre o seu próprio corpo, mas a sua esposa. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Guarde isso, maridos. Observem que Jesus, falando sobre o pecado, usou duas ilustrações fortíssimas. Ele falou de arrancar o olho direito e cortar a mão direita e jogá-los fora, caso se transforme em ocasião de pecado. Como se trata de um vício, você precisa, primeiramente, identificar e eliminar o que alimenta esse vício. Não se esqueça que no caso da masturbação, os principais elementos que alimentam este pecado são outros pecados como a pornografia, a impureza, a lascívia e também muitos mau hábitos que vão adquirindo com a rede social. Você já deve ter percebido na maioria das vezes que o ato, meu irmão, ele se repete no mesmo lugar, no mesmo horário, e isso vai exigir de você muita vigilância, palavra de Deus, jejum e oração. Uma das causas que levam à masturbação, muitas vezes no casamento, é a culpa do próprio parceiro, ou de forma voluntária ou de forma involuntária, quando ambos negam sexo um ao outro. E definitivamente em relação à masturbação, não há lugar para dúvida. No livro de Romanos 14, 23 diz: tudo o que não é de fé, irmão, é pecado. E eu não vejo como, de acordo com a palavra de Deus, a masturbação possa vir a ser considerada como algo que glorifique a Deus. E no mais além, devemos nos lembrar de que nossos corpos, assim como nossas almas, foram redimidos e pertencem unicamente a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz isso: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E lembre-se, não adianta você ficar vendo cenas eróticas e achar que vai conseguir vencer a masturbação. Você não vai conseguir, fuja. O pecado, ele é um processo, e você deve cortá-lo, meu amado irmão, pela raiz. Imagina só, uma cachoeira com uma queda d'água bem forte. Você acha que tudo começou assim? Claro que não. Uma grande cachoeira sempre começa com um pequeno riacho, que por não ser bloqueado pelas pedras, ele vai acabando crescendo e vai ganhando proporções e se tornando uma grande torrente de águas. Assim também, meu amado irmão, acontece com a nossa vida espiritual. Se não bloquearmos os pensamentos pecaminosos, no momento em que eles entram na nossa mente, eles aumentarão e acabaremos praticando o pecado, e o pecado consumado gera morte. Por isso, se você está constantemente sofrendo com as tentações,
Analise por onde esses pensamentos errados estão entrando e corte-os. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz assim: pois você só é tentado de acordo com a sua cobiça. Presta atenção que você está vendo. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 11 ao 13. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em seus desejos desenfreados. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidades, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Irmãos, alimente a sua vida espiritual com a palavra de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho certeza que essas pequenas palavras irão lhe ajudar. No mais, meus amados irmãos, oremos uns pelos outros. Fugir da prostituição, fugir da lascívia, da concupiscência, do desejo desenfreado por qualquer outra coisa. Deus, Ele quer te abençoar ainda mais. Tire tudo isso. O Espírito Santo quer te encher, mas Ele quer tirar tudo isso de você. E eu costumo dizer sempre que tudo aquilo que você tem intimidade, você costuma a se relacionar com Ele. Hoje o número de pessoas que estão aí, de irmãos, principalmente de evangélicos, estão aí vendo filmes pornográficos, é porque eles estão andando para cima e para baixo com celulares, com smartphone, aí com tablet, com notebook, e estão esquecendo a palavra de Deus. Troque as redes sociais pela palavra de Deus e você vai ver o melhor de Deus para a sua vida. E eu creio, grave isso na sua mente, eu creio que as bênçãos que Deus tem para te dar, meu amado irmão, são tão grandes que recairão sobre a sua vida e sobre a vida de todos os seus familiares. É tempo de você não perder mais tempo. Jesus Cristo está voltando. Tome posse de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. É direito nosso, é nossa herança. No mais, fiquem todos na santa paz e que Deus em Cristo Jesus os abençoe cada dia mais.